O tema que eu trouxe é esse aí, dei esse título, mas eu quero colocar coisas para vocês que ao longo dos anos da minha vida, bastante tempo, eu venho aprendendo, venho vendo o resultado de Deus, né? Eu e a Deise, a gente se considera pessoas abençoadas, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas dentro dessa área, Deus nunca me deixou na mão, nem a mim, nem a Deise. Não significa que eu e ela não passamos por situações difíceis, complicadas, mas a gente sabe da manifestação de Deus, Ele está sempre conosco, o inferno Ele sempre aperta em qualquer área. E nós fazemos exatamente isso, o bom combate da resistência. É o bom combate da fé. E o bom combate da fé, às vezes, não é só uma declaração, gente, é um posicionamento de prática. Porque você insiste em continuar praticando a mesma coisa. Isso é resistência. E está escrito, resistir ao diabo e ele... não é uma resistência de boca, é de prática. Toda vez que você estiver praticando, mesmo ele apertando, praticando, pode apertar, ele vai ter que ir embora. Ok? E aí o que acontece comigo, contigo? Você se torna uma pessoa mais fortalecida, porque você vê sempre a manifestação de Deus na sua vida. Eu tenho usado um texto que eu amo, que é esse texto aí. Jesus, ele compara o reino de Deus com algumas coisas, e uma delas é essa aí, que a gente estava conversando em Marcos capítulo 4, no verso 26. O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Então não é só a semente, não é só a terra. E depois, Jesus disse assim no verso 27, dorme, acorda de noite, de dia, a semente germina, ela cresce. Veja, gente, ela cresce. A palavra de Deus cresce em nós. Porque essa semente é incorruptível, ela é perfeita. Você que está me assistindo, nunca duvide da verdade. Se você tem que duvidar, duvide de você mesmo. Olhe para você e vê o que nós precisamos encaixar, porque essa semente é perfeita, ela produz. Diga um amém nessa manhã. Muito bom. 28. A terra por si mesmo frutifica. Então primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Então chegou a colheita. Pronto. Então é um processo. E eu vou só relembrar aquilo que eu comentei aqui rapidamente. O reino de Deus é como uma semente lançada à terra. Então as coisas não são para amanhã. Eu gostaria, pastor Hélio, eu também. Eu estou contigo. Eu gostaria que fosse para amanhã, mas não funciona assim. Ok? É um processo. Isso é muito importante. Eu vim aprendendo isso, gente. Minha filha sempre fala comigo, pai, mas você tem paciência mesmo. Eu falei, estou aprendendo também, Isabela. Eu também não tinha. Mas comecei a entender que Deus, não vou dizer que Ele é lento, Ele é mineiro. Ele tem o seu jeitinho. E eu que tenho que me moldar o jeitinho dele. Se ele quer tomar um café hoje, não, comer um pão de queijo e tal. Elinho, fica tranquilo. Então tem que ficar tranquilo. Todos nós aqui em alguma área nós gostaríamos de estar mais acelerados, mais à frente, de situações já terem sido resolvidas e tal. Ninguém aqui é diferente do outro. Mas Deus tem um controle, cara. Ele sabe como processar tudo na nossa vida. Você crê? Cara, nós entregamos tudo na vida dele, andamos com ele, caminhamos com ele. Temos que aprender. O processo do reino de Deus no coração do homem produz transformação. E esse é o grande barato do negócio. Que coisa linda. A transformação gera o quê? Crescimento. Que leva a essa palavrinha que Deus, ao foco dele para comigo e contigo, é maturidade. Ele não me deixa na pista, ele assiste às minhas necessidades, mas o foco dele é maturidade. Diga, o foco de Deus é maturidade. Você que está em casa, é isso. Ele vai trabalhar em mim e em você, não tem jeito. Vai meter a lixa 4, lixa 3, 2, vai trabalhando e tal, para que eu e você sejamos pessoas melhores. E Gálatas, então, a maior parte daquilo que Deus faz na nossa vida, Ele opera resultado de um processo de mudanças. Assim como a semente. Ela começa a criar raízes, ela vai mudando. Daqui a pouco vem um caule, daqui a pouco vem os ramos, vem as folhas e vem o fruto. É um processo. Tá bom? Então, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, mas Deus tem que resolver isso, aquilo, outro. Cara, não seja uma pessoa impaciente. Porque não será numa reunião ou uma oração que vai mudar a tua vida inteira. Não caia nessa cilada.
Você que está ligado aí, não caia nessa cilada, achando que você vai encontrar algum lugar que vai te dar um resultado rápido, acabou, já minha vida está pronta, tudo resolvido. Não é assim que funciona. Até porque, preste atenção agora no que eu quero falar, que é poderoso. Por quê? Até porque muitas coisas acontecem de negativo na nossa vida, porque nós colocamos uma semente que nós vamos colher. Ou seja, aquilo que o homem planta, ele... É exatamente isso aqui, ó. Então, de Deus não se zomba. Por aquilo que a pessoa semear, ela também vai o quê? Ah, beleza. E a maior parte do povo de Deus planta muita semente na carnalidade. Então não vai dar. Então está escrito, quem semeia para a sua própria carne, colhe prejuízo. É por isso que eu estou gastando um tempo hoje para falar exatamente sobre transformação da mentalidade. No momento que a mentalidade do reino se instala na minha vida, as coisas vão mudar, porque a minha maneira de plantar também agora, as minhas sementes vão mudar. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida, colhe bênção. Os resultados que Deus tem preparado, só nesse tipo de colheita, nessa semeadura, é um sistema, tem que mudar. Verso 9, e não nos cansemos de fazer o que é correto, o que é bom, porque no tempo certo vamos fazer a colheita se a gente não desistir. Pode anotar aí, porque em algumas versões está escrito desistência. Mas nós não somos daqueles que desistem. Nós somos daquele que permanece. E vamos até o final. Não é isso? Hebreus 10, versos 38, 39, fala sobre isso. Nós não somos daqueles que retrocedem. Maravilha. Então eu preciso perguntar nessa manhã, e daqui eu continuo, será que eu tenho um coração ensinável? Meu coração é corrigível? Porque, gente, nós queremos ver resultados, mas nós temos que nos entregar ao processo de Deus, ao sistema. Então tem ensino e correção. Como a gente aprende muita coisa errada, e a gente aprende muito conceito que são conceitos meramente humanos, e a gente vem de um mundo de sobrevivência, onde é ensinado um conceito onde esse mundo vive. Esse mundo vive por prejuízo, nessa área e em qualquer área. Tá certo? A área de relacionamento está quebrado. Por quê? Vive um sistema errado. O sistema do reino é perdoar sempre. Não, só o amém da Deus, aleluia. Serginho, você quase saiu. Pastor Hélio, mas eu estou mais é para chapar o sujeito. Eu sei, essa parte da carne, a gente quer chapar mesmo. Mas tem uma outra maneira. O sistema do reino, muitas vezes, nós precisamos nos humilhar. Aí o inferno fica furioso. Troca de sistema. Então, se eu aprendo e sou corrigido, começo a ver resultados. As coisas começam a mudar, o clima dentro da minha casa muda. Eu não permito mais divisões de relacionamento. Estou sempre num processo do reino de Deus de reconciliação. Eu sou imperfeito, você também. Então a possibilidade de dar errado é alta, mas a gente sempre se reconcilia. Porque esse é o sistema que Deus pediu. Essa é a área de finanças também, mesma coisa. Não pensa, não, eu ganho dinheiro, é comigo mesmo, eu meto a mão no meu dinheiro. Pois é como o Tiago falou. Às vezes nós estamos, por falta de entendimento, vivendo um planejamento que só traz prejuízo. Estou fora. Estou fora. Vamos aprender o que o reino tem a dizer. E tem muitas coisas práticas que eu vou conversar nessa série. Então aqui está escrito em Isaías 48 que Ele é o nosso Deus que ensina o que é útil, gente. E nos guia pelo caminho que a gente deve andar. Mas só uma passagem, tem várias dentro desse conteúdo. Ensina-me a fazer a tua vontade. É outra. Não a minha, mas a sua. Quando vocês se desviarem, vocês vão ouvir atrás de vocês uma palavra dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Então, Deus no conteúdo de correção, no conteúdo de ensino contínuo, ser guiado por Deus na direção certa, ser guiado por Deus na direção certa, é isso mesmo, depende do quanto eu sou ensinável e corrigível. Então isso aí já é um coração seu e meu. A parte de Deus é essa, a nossa parte é nos submeter. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. A primeira parte é submissão, é entrega.
nós também fazemos isso por escolha, são decisões, é de fé. Decisões de fé, decisões de fé, escolhas de fé. Seja uma pessoa entrega, submissa. E eu quero te falar que está na direção certa, em uma implicação direta com a transformação da minha mentalidade. É isso. E você pode me falar assim, pastor, mas isso é de um dia para a noite? Não. Mas ela vai se instalando aos poucos. E daqui a pouco você e eu começamos a perceber que ela está governando a nossa maneira de pensar. Pronto. Quando ela chega a governar a maneira de pensar, agora você tem toda a possibilidade de agir com base nesse governo. A gente age com base no governo que está na nossa mente. Na área de finanças, o que governa a minha mente? É o sistema do reino? Se for, você vai ver resultados, porque você vai colocar em prática. Alguém está entendendo? Saúde, aleluia, em abundância. Como é que eu quero resultados diferentes, mas eu continuo fazendo a mesma coisa? Pastor Hélio, eu quero que Deus me abençoe e continuo fazendo a mesma coisa. Então eu estou plantando as sementes erradas. Legal, e eu quero esperar que Deus me abençoe de uma maneira... Gente, Deus, Ele resgata. Se você estiver enfrentando o que for, eu também. E sinceramente eu chego para Ele, Senhor, eu creio em Ti que você me resgata. Ele vai lá e te resgata. Mas nós não podemos viver de resgate em cima de resgate. Deus não programou que eu vivesse de resgate em cima de resgate, porque verdadeiramente a minha vida não está progredindo. Eu estou para morrer, Ele me resgata. Eu estou para morrer, Ele me resgata. Na área de finanças ou qualquer outra área, você entende? Ele nos chamou para viver uma maneira, um sistema que vai aprendendo dele, vai colocando em prática de crescimento e progresso. Simples, né? Mas eu tenho que ter consciência disso, tem que ser ensinado. E eu sei que a maior parte... Como o Tiago estava falando, em várias áreas da nossa vida, se a gente não aprende, nós não vamos ter o melhor de Deus, gente. Eu quero o melhor de Deus. Eu quero aprender, Senhor, fala para mim, o que é? Me mostra o que está errado. Me diz aí para mim, onde é que eu tenho que fazer correção? Esse vai chegar lá. Agora, chama Jesus para abençoar e continua vivendo como sempre viveu, não vai dar certo. Não vai manter relacionamentos. Não vai manter casamento, não funciona, gente. Tem que viver a verdade, mas antes de viver a verdade, eu preciso ser governado pela verdade. Se a verdade não está instalada dentro de mim como um sistema de pensar, eu não viverei isso. A força daquilo que está instalado dentro de mim e de você é muito grande. Então eu pergunto, a verdade está instalada dentro de mim e de você, na área de finanças, na área de relacionamento, qualquer área. Na área de saúde também, hein? É isso aí. Aí a gente estende o reino de Deus na nossa vida. Aí a gente bota os limites. E o inferno fica do outro lado da cerca, ele não pode passar. Porque você e eu, nós estamos governados pela maneira certa de pensar. Pastor, onde é que está a maneira certa de pensar? Ele é a palavra, Ele é o pensamento. Eu que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito. Não, meus pensamentos são mais altos, Celinho, eles são sublimes. Ok? Então vem para cá, troca. Joga fora o teu e recebe o meu. Aleluia. Eu sou fascinado por isso aí, cara. Não quero saber. Não estou nem aí por aquilo que eu acho, que eu penso. Quero saber o que ele tem a dizer. São frases que eu ponho dentro do meu coração, meu checklist é esse aí. E assim eu sigo. Então, o segredo mais simples e o menos reconhecido é: eu preciso mudar primeiro a minha maneira de pensar para de fato mudar a direção da minha vida. A minha vida, ela arruma na direção daquilo que eu penso, do governo do meu pensamento. Daí a gente está vendo isso, uma igreja sendo derrubada por várias áreas, e a gente não entende, porque nós somos filhos do reino, de um pai perfeito que tem um sistema que dá certo. Isso é para mim o sinal que a igreja não está sendo governada pela maneira de Deus pensar, que é a sua palavra. Não, eu ouvi uma mensagem, é pouco, gente, eu também ouço pra caramba. Mas eu me certifico dela governar a minha maneira de pensar. Porque na hora da prova, na hora da tentação,
O que vai te botar de pé, cara, é o quanto você está governado pela maneira do céu pensar. É aí que vai fazer diferença. É aí que então eu já estou apontando para onde eu vou. Agora você imagina eu e você vivendo um sistema de sementes do reino. Cara, o teu futuro é maravilhoso. Fala para o teu irmão, teu futuro é maravilhoso, rapaz. Pastor Hélio, será nessa cidade tal, doida, essa cidade não tem emprego. Cara, esquece. Nós não estamos falando sobre o mundo secular. Nós estamos falando sobre o reino de Deus que se manifesta e governa o mundo secular. Tem emprego à vontade para todo mundo, vai ganhar muito mais. Estou falando para vocês, gente. Nós temos que ir para uma dimensão de saber quem é que está sentado num trono, cara. Quando Deus se manifesta com abundância, cara. Ele não tem restrição. Ele não está todo dia olhando lá no computador como é que está o dólar. Você que está me assistindo aí, guarda, essa série vai ser boa. Eu quero declarar para você, transformação nessa área para sempre. Não estou te falando para ouvir mensagem não, estou falando para transformação para sempre. Porque se muda a sua maneira de pensar, mudou a direção da sua vida. Amém? Então veja, se eu sou ensinável e corrigível ao ponto de verdadeiramente querer mudar, eu quero te falar algo que muitas vezes não é valorizado porque não é ensinado. Mas eu, há muitos anos atrás, quando comecei a estudar sobre tudo isso, eu falei, não é possível. Senhor, me fala mais aí, tem alguma coisa aí que é muito legal. Aí ele foi e me apontou isso aqui, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Um novo ser que não existia antes. É isso aí. Eu botei na versão amplificada. As coisas antigas, a condição moral, espiritual prévia, já passaram. E eis que surgiram coisas novas. Tudo novo se formou. De dentro para fora. Vou repetir, de dentro para fora. De dentro para fora. Qual a revelação poderosa aqui e simples, da qual então o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração? E uma vez que eu me torno nova criatura, o estado de prosperidade com a capacidade de crescimento, progresso, habilidade, com todo o seu potencial, já se instalou em mim. Por quê? Ouça isso agora que eu quero te falar, você que está me assistindo. Porque Ele está em mim. Agora, se eu tenho consciência disso ou não, é outra coisa. E de um modo geral, a gente é novo na fé, ou a gente se converte, a gente não tem ainda uma consciência alta a respeito de quem está em mim. O Senhor do universo, gente. De que mais eu preciso? Nada. Ele está em mim. Então, quanto mais você cresce na consciência de quem está em você, esse estado aí, de capacidade de crescimento e progresso é por causa dele em mim e em você. Não é que eu olho para o céu e ele está sentado, não, ele está em mim. Então, conforme eu ando sobre a face da terra, tem a visão dele, tem os olhos dele, tem a voz dele, tem tudo. Eu estou vivendo aqui, ele está comigo. E Jesus falou, o reino de Deus está dentro de você, porque ele é o reino. Essa é a revelação mais poderosa. Bom, legal, pastor, então ele está em mim. Meu Deus, a capacidade de tudo me tornar uma pessoa próspera, que eu cresço, progrido em todas as áreas, legal. Só que agora nós temos que processar isso na nossa vida, é um crescimento mesmo. Sabe aquele carro que sai da fábrica, cara, custa milhões de euros lá para ir para a pista, o cara tem um potencial tremendo para vencer, mas na primeira corrida não vence. Agora está o Lewis Hamilton lá tentando chegar e o bichinho está andando lá atrás com um carro daquele, uma Mercedes daquela linda, né, galera? É muito linda, tudo ali é caríssimo e tal, mas está precisando de uns ajustes. E eles estão correndo atrás do prejuízo lá para ver se ajusta, para ver se chega junto. Alguém está pegando? Beleza, você é completamente novo por dentro, cara. Você é uma nova criatura, inserida nele. Olha o potencial. Mas está precisando aprender, tem uns ajustes, tem que rodar.
Tem que rodar um sistema. E a gente vai aprendendo. Amém? Veja o que eu vou te falar agora. O maior e mais valioso conceito de prosperidade que existe chama-se ser nova criatura. É isso. Ser nova criatura é o conceito próprio sobre prosperidade. Agora, receber revelação disso é o grande segredo. De um modo geral, nós demoramos a ser transformados em nossa mentalidade, por várias razões. Alguns são mais abertos, são mais entregues, vamos dizer assim. Alguns têm uma facilidade de se submeter, outros têm menos. O que regula é o nosso coração, é a nossa entrega. O que Deus tem para fazer pode ser rápido, entre aspas, né? Ou pode ser lento, mas não depende dele, depende da gente. Eu já conversei com várias pessoas e continuo conversando e tal. A gente explica, fala, é assim e tal, e a pessoa fica ali, patinando. Por quê? Porque não é rápida. Ela não se entrega com facilidade. E aí tem dificuldade. Beleza, mas essa ficha pode cair, mudar. Se você é consciente disso que eu estou te falando e você se entrega cada vez mais, então Deus trabalha mais rápido. Não é que Ele trabalhe mais rápido, a minha abertura é grande, né? Eu me entrego, sim, legal, sou corrigido, eu me entrego. Eu quero lembrar de algumas coisas, porque essa demora de transformação tem a ver com até a nossa natureza, nesse conteúdo que eu quero te mostrar. Eu quero fazer você lembrar algo comigo. Veja, primeira coisa, eu me tornei uma nova criatura. Então, meu ser espiritual, porque nós somos seres espirituais. O ser humano é um ser espiritual criado à imagem e semelhança de Deus. Mas agora nós somos vivos. E o que aconteceu na minha vida e na sua, quando eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, foi automático. Maior milagre. É o homem se tornar uma nova criatura. Esse é o maior milagre sobre a face da terra. Então o meu espírito foi recriado. No momento em que eu entreguei a minha vida para Jesus, se eu tenho consciência disso ou não é outra coisa. Eu também não tinha. Eu fui crescendo para entender tudo isso. Então você é com potencial aquilo que saiu de fábrica lá, poder. Caramba, entrou um Fusca, saiu uma Ferrari. Rapaz, não tem nada a ver, não sobrou nem o pneu mesmo. Né? Pode ser que aquele quebra-vento assim, pode dar um jeito de botar. Não tem jeito. É outro. Uau. Qual é a consciência de que eu sou um novo ser? Eu sou uma nova criatura. Eu valorizo isso demais, porque eu aprendi a valorizar. O inferno chega para mim para dizer uma opção de coisa. É tudo mentira. Eu falo, cara, vou te falar, teu futuro é muito ruim, lago de enxofre. Eu sou filho do Deus Altíssimo, você não pode fazer nada com isso. Você não pode chegar aqui, me dar uma gravata e tirar a minha natureza. Eu sou filho do meu pai. Beleza? Qual é o prejuízo que eu posso ter sobre a face da terra? São coisas materiais, eu não levo isso em consideração. Eu levo o céu está comigo. O que eu precisar vai aparecer. Para onde eu for ele me levar, lá vai frutificar. Eu não acredito nessa mentalidade de não vai para lá não, que lá tudo é difícil, lá nenhuma igreja acontece, não acontece isso, aquilo outro. Estou fora. Alguém lembra que Jacó, ele furava poço e achava água? E a galera ficava assim, meu Deus, aí lá entulhava. Tranquilo. Ele brilha de novo. Isaac, né? Beleza, abria de novo e aí entulhava. Tranquilo, meu irmão, estou perdendo nada, eu vou abrir, porque Deus é com ele. Segredo é aprendermos e termos consciência dele em nós e trabalharmos segundo a sua vontade. Pronto! Eu não fico em prejuízo nenhum. Eu não tenho prejuízo. E se a gente entende algumas coisas, até do ponto de vista físico, de recurso, que o pessoal fica tão preocupado em perdas materiais, alguma coisa, se o inferno me toma, ele vai ter que devolver. Já tive várias experiências dessas. Ele tem que devolver, é só você decretar no mundo do Espírito e você crer no teu coração. Ele vai trazer de volta. Vai ter que entregar. Você entende consciência, gente? É isso aí. Mas tudo isso porque nós andamos com ele. Então Isaac, Jacó, Abraão andavam na direção que Deus apontava. Quando Isaac quis sair por um momento de fome,
em Gênesis 26, anota aí para você ler em casa, muito bom. Deus falou para ele, não vá para o Egito, eu quero que você fique por aqui mesmo. Então ele, o que ele fez? Ele obedeceu, ele se entregou. E naquele mesmo ano ele plantou, ele colheu a 100 por 1. Ele cresceu ao ponto dos filisteus estarem ao redor e falar assim, cara, o que está acontecendo? Só chove na horta dele? Aí os príncipes resolveram fazer aliança, porque viram o resultado da obediência. Você sabia disso? Eu vou te falar algo que eu também aprendi de um homem de Deus. A maior parte da tua semeadura ninguém vai ver. Escreve isso aí, a maior parte. Eu não vou dizer a totalidade, mas a maior parte. Ninguém está sabendo que você está semeando de maneira própria. Mas a colheita, todo mundo vai ver. Anote. E você vai testemunhar isso. A colheita, todo mundo vai ver. Aí você olha uma pessoa sendo abençoada, muita coisa acontecendo. Cara, não pense que aquilo é de um dia para a noite. Ali tem muito sistema desenvolvido. Ali tem muito coração ensinável e corrigível e colocando em prática. Você entende? Poxa, mas é frutífero pra caramba, aquilo outro. Tá? Você não olhou a colheita? Você não olhou a semeadura, perdão? Ninguém vê. Semeadura ninguém vê. E geralmente as semeaduras são sacrificiais, escreve. As semeaduras são sacrificiais, escreve, você que está em casa. As semeaduras muitas vezes nos fazem sofrer. Escreve. Ah, já não quero não, pastor Hélio, eu parei de escrever. São sacrificiais e nos fazem sofrer. É porque Deus está na lixa. Mas nós estamos fazendo o processo certo. Então depois você começa a ver a colheita. Quanto tempo, pastor? Já vem você com quanto tempo? Olha aí. Esse é o nosso problema. Quanto tempo? Não importa. Nós vamos semeando. Porque no tempo certo, no tempo de Deus, nós vamos. Se não, desistirmos. É assim. É lindo. É mais do que lindo, é poderoso, né? Então vamos lá, um ser espiritual vivo, nasci de novo, no mundo do espírito. Criança, na fé, legal. Mas sou uma nova criatura, a coisa mais poderosa. Só que agora, eu sou um ser pensante. E um ser pensante espiritual, ele não muda de um dia para a noite, porque o espírito muda, sim, esse espírito foi recriado. Mas a minha maneira de pensar ainda está ligada à velha criatura. Eu nasci de novo, entreguei minha vida para Jesus. Então agora o que acontece? Esse é o que é o detalhe legal, é a segunda parte. A partir de então, que eu me entrego a Jesus como nova criatura, a minha mentalidade precisa ser transformada pelo poder da palavra. É uma renovação contínua. Eu não sabia nada sobre Jesus, agora estou aprendendo. Agora estou aprendendo o que ele tem a dizer, o que ele tem a me ensinar, a sua vontade, o sistema do reino e tantas coisas. Isso é um processo de anos. Põe aí, anos. Então não espere que um bebê espiritual na fé cresça de um dia para a noite. Assim como um bebê não cresce de um dia para a noite, mas ele crescerá. Se ele for alimentado da maneira certa, e se ele estiver num ambiente próprio, ele crescerá. Então, nossa chamada como ministério é essa, te ensinar e você crescerá, aprenderá, recebendo o alimento. Mas também não depende de você também. Você imagina a criança está lá e tal, o papai vem com um aviãozinho e tal, mete na boca, não quero. Tem pai aí que leva 2 horas para alimentar o filho, é verdade? Alguém levanta a mão aí. O menino é lento, pastor, ele quer brincar, ele quer não sei o quê, se distrai, passa um passarinho, passa uma mosca, ele abre a boca, menino, o menino abre. Mas quanto rápido você reconhecer que precisa do sistema de Deus, que é a sua verdade, você crescerá. Ok? Então eu entendo muito bem. E novos na fé, nós não temos ainda a mentalidade do reino em todas as áreas. Nós vamos aprendendo. E você crescerá. Eu também. Entendeu? Esse é o detalhe.
A minha maneira de pensar ainda está muito atrelada à maneira antiga de viver. A minha maneira de pensar ainda está muito igual como o mundo pensa. Ok? O que vai acontecer é que vai passando os anos, você vai aprendendo, se entregando, servindo, você vai trocando. O governo de Deus, pela sua verdade, vai aumentando. Você já não fará mais aquilo que você faria antes. Você vai valorizar relacionamentos, você não vai quebrar, você não vai ficar de cara emburrada, não vai ficar lá ressentido, magoado, estou de mal. Vai aprendendo. Diga aleluia. É bom demais, gente. E por último, então veja, o Espírito recriado instantaneamente. Uau, esse é o maior milagre, cara. Assim como o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele nos ressuscitou. Efésios capítulo 2, com Ele. E assentamos em lugares celestiais, Espírito. Mas a nossa alma, a nossa mentalidade, está sendo transformada. E por último, um dia, esse teu corpo será glorificado. Vai ficar bonito. Aquela pele maravilhosa, sem ruga. Olha aí, a minha está feia a coisa, ó. Ih, rapaz. O meu corpo será glorificado. Você entende? Transformação, vamos lá. Transformação imediata como nova criatura. Agora é o processo dos anos de eu ser transformado na minha maneira de pensar e permitindo o governo da palavra do reino de Deus ter ascendência na minha vida. Eu começo então a viver por esse sistema. E o meu corpo um dia será glorificado quando Jesus voltar. Aí, meu irmão, você vai passar nas paredes. Vai voar igual o Superman. Aleluia. Vamos indo para lá. Então, pertencer ao propósito de Deus, como nova criatura, é o maior e mais verdadeiro conceito de prosperidade. Guarde isso, pertencer ao propósito de Deus, como nova criatura, é o maior e mais verdadeiro conceito de prosperidade. Não tem coisa mais próspera do que ser nova criatura. E a nossa consciência vai aprendendo coisas. Daí eu estava falando para vocês, lê a Bíblia, grifa, lê a Bíblia, vou mandar uns anjos lá na tua casa, hein? Lê. Porque nós vivemos no sistema dele. Eu quero te falar, isso é lindo e é poderoso. Você pertence a Ele. O propósito de Deus para a sua vida é a sua maior riqueza. Não estou falando de Deus, não. Você é a sua maior riqueza. A minha maior riqueza não é o quanto eu ganho, o quanto eu tenho. A minha maior riqueza é Ele. É Ele em mim, é o propósito que Ele tem para mim. Essa é a nossa maior riqueza. Por favor, separe as coisas, para eu não ser controlado por coisas materiais. O mundo é controlado por finanças, toda guerra é finanças, é grana. No final da história, Deus já falou, a raiz de todos os males é o quê? É o amor ao dinheiro, é o controle de mamon, é o governo sobre a vida do ser humano que descaracteriza ele, que faz ele ser um cara imoral. Se ele tiver que matar a mãe, ele mata por dinheiro. Essa não é a nossa maior riqueza, gente. Eu estou colocando várias plataformas aqui que vai arrebentar o inferno. Ele nunca mais vai te botar num lugar. A nossa maior riqueza é ser nova criatura. É o propósito dele, é minha maior riqueza. Pastor, o senhor está tranquilo? Eu não quero nem saber. Ele vai cuidar de mim até o final. Eu estou no reino. Jesus já falou, cara, não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha como é que ele fala. Maluco. Jesus era maluco, pastor. Por que ele não vivia o dia de hoje? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Todas essas coisas serão acrescentadas se eu buscar e viver o reino de Deus em primeiro lugar.
não te faltará. Nada, Ele está comigo. Essa é a nossa maior riqueza. O propósito de Deus para a sua vida e para mim é a nossa maior riqueza. Você e eu somos o bem mais precioso para Deus. Ele não olha para mim com aquilo que eu tenho. O que eu tenho é bênção dele. Ele olha para mim como um ser espiritual, é meu filho. Eu sou a riqueza dele. Você está pegando isso nessa manhã? O Espírito Santo me ensinou isso aí. Então, você tem que olhar para você mesmo de maneira correta. Mas eu me sinto um bagaço, já te falei. O que é esse negócio de sentir, rapaz? Isso é o inferno trabalhando por fora. Eu me sinto mal, eu me sinto isso, eu sinto assim, eu me sinto desvalorizado, eu me sinto, sei que, rejeitado, sai fora dessa lama. Eu sou filho dele, ele me ama. E eu sou o filho preferido dele. Eu tomo posse, você tem que tomar posse também. Ok? Então, beleza, ele está sempre me dando um cheiro. Ai, Jesus, devagar. Beleza. Por quê? Eu sou filho. Isso aí. Morreu por mim, tomo posse de tudo isso aí. Não, quando isso começa a governar a tua maneira de pensar, o inferno não tem mais como chegar para você e dizer que você, ainda fala assim, porque ele tem problema de... Ele tem que ir para a fonoaudiologia. Você. Ô, Cebolinha, para aí, rapaz. Você. Perdido, cara. Aí a alegria brota no teu coração, você está firme. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Ele morreu por mim. Os anjos servem ao propósito de Deus que é você. Aí eu vou repetir, os anjos servem ao propósito de Deus que é você. Anjos ministradores. Recebi esse final de semana um aí que está acompanhando agora esse ministério, veio direto do céu. Tomei posse, levei ele para minha casa, agarrei no pescoço dele aí, garotão, é agora. Coisas que estão dentro da gente, Deus estabelece. Quando a gente valoriza o que tem dentro. Eu valorizo ser nova criatura, eu valorizo o que Deus falou comigo. Eu vou seguir no propósito dele, eu sou o cara mais feliz. Você também deve. O que eu estou conversando nessa manhã, você tem que assistir de novo essa reunião, hein? Até o Espírito Santo te falar tudo que você precisa ouvir. Eu estou mandando aqui mesmo pela fé isso aí. Você que está me assistindo, mesma coisa. Para mim, o que eu vou falar depois para vocês, é tranquilo. Mas isso aqui, é isso que precisa crescer. Você não é um coitadinho. Vou te falar outra coisa poderosa. Não sinta pena de você. Pastor, mas você não sabe o que eu vivo, o que eu passei, de onde eu vim. Isso é passado. Você é uma nova criatura, está em Cristo Jesus. Você chegou até aqui para aprender quem você é. Teu pai cuida de você e morreu por você, o Criador do universo. O estado de prosperidade já chegou na tua vida. Se ninguém deu certo na tua família, você vai dar. Se ninguém progrediu e prosperou na tua vida lá no passado, você vai progredir e prosperar. E alguém diga aleluia nessa manhã. Com base no quê? Na minha inteligência? Não, com base em eu saber quem eu sou, quem meu pai é e operar no sistema do reino. É por isso que a gente cresce e progride. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu me entrego, eu creio no sistema do reino. Vivo ele. É dolorido, como eu te falei, sacrificial, faz sofrer. Não estou nem aí, mas eu vejo o resultado. Aquela semente, ela frutifica, ela vive uma árvore, ela frutifica. Eu queria que você tirasse uma foto, guardasse isso, anotasse. E você considerasse e meditasse sobre isso. Então, você e eu somos o bem mais precioso para Deus, certo? E o único que entrará no céu. Que coisa incrível!
Pastor, eu estou cheio de coisa, tem 3 carros, aleluia. Oh, meu Deus, eu queria ver uma opção de motocicleta assim, aleluia. Qual que eu vou para o trabalho hoje? Nada disso entra no céu. Mas você entra. Cuide demais, cara. A riqueza, olha a riqueza do céu chegando. Preste atenção no que eu estou falando nessa manhã, gente. Olha a riqueza dos anjos. Ih, chegou mais um, olha a riqueza de Deus aí chegando. Você está vendo? Tudo está dentro. Mas da consciência do que tem dentro e eu me posicionar, Deus começa a estabelecer do lado de fora. Você vai ver mais para frente que eu vou falar sobre isso. Se você souber lidar com dinheiro, com base na mentalidade do reino, dinheiro jamais governará a tua vida. E dinheiro será sempre na tua mão uma bênção. Para um propósito abençoador pessoal e coletivo. Outras pessoas têm que se beneficiar. O reino de Deus tem que se beneficiar. Senão não funciona. Se eu sou o propósito de Deus, tudo que eu tenho pertence ao propósito dele. Quando eu aprendo isso, o inferno nunca mais vence na minha vida. Ele não me domina mais. Daí isso é um processo de crescimento que Jesus fala assim: ser provado no pouco e sobre o muito te colocarei. Então nós vamos aprendendo a crescer cada vez mais. Alguém está pegando? Mas para mim, essa série inteira se resume nesse crescimento a respeito disso aí que a gente está botando para dentro. Então nós somos os únicos que entraremos no céu. Aleluia, não vai ficar nada, não vai entrar nada. Ser próspero é a nossa condição em Cristo, mas é necessário transformação de mentalidade para tomar atitudes, assumir comportamentos que nos levem a viver uma vida próspera. Como eu comentei a respeito do carro, perfeito, beleza, novo, não tem nada a ver com aquele que entrou, é um novo carro, mas agora eu tenho que fazer ajustes. A minha prosperidade, na prática, ela está na proporção da minha transformação operada pela palavra. É isso aqui que você vai experimentar. Como é que eu posso viver, igreja? Pessoal que nos assiste aí nessa manhã, como é que eu posso viver de maneira próspera, continuando a ser a mesma pessoa em termos de pensamento, gente? Não funciona. E é o que a gente mais vê. A igreja deixa de aprender coisas. Mas pastor, eu sou de Jesus, eu vou à igreja domingo. É pouco. Você está numa porta de que as coisas não vão dar certo. Porque eu vou continuar operando com a minha antiga maneira de pensar. Não posso. A proporção da minha transformação, ela está ligada na proporção da prática da palavra. Aí você vai me falar: não, mas pastor, eu tenho ouvido a palavra de Deus. Eu também. O que eu faço com aquilo que eu ouço? Porque se eu não fizer algo com o que eu ouço, não serei transformado. Simples assim. Esse é o grande gap, cara. Esse é um hiato, um negócio gigante. Porque as pessoas sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Daí então não há transformação. Então, não havendo transformação, eu não sou mudado. Então eu não mudo o sistema de destino da minha vida. Porque eu estarei sempre semeando a minha maneira, não a maneira de Deus. Jesus falou muito claro: aquele que ouve a minha palavra e pratica, ele é comparado a um homem que estabeleceu a sua casa sobre a rocha. Qual a diferença nessa passagem? Todos enfrentaram tempestades, enchentes, rios e... A diferença é que ouviu e praticou. Sem prática não há transformação. Vou repetir: sem prática não há transformação. Mas aquele que ouviu a palavra e não praticou, ele é comparado a um homem que estabeleceu a sua casa sobre a areia. Vê a enchente, vê a tempestade. Gente, destruiu. E Jesus comenta assim em Mateus 7, e foi grande a sua ruína. Agora você imagina, cara. Não fomos programados como novas criaturas para terminar mal.
Nós fomos programados para terminar muito bem. Abençoados. Nós somos melhores do que ninguém. Vai guardando. Como viver de maneira próspera, continuando a ser a mesma pessoa em termos de pensar? Então, eu preciso mudar de uma mentalidade, é preciso pensar como Deus pensa. Botei bem grande ali, gente, guarda isso, eu preciso pensar como Deus pensa. Mas pastor Hélio, eu não estou concordando. Tá, beleza, então se submete de coração. Alguém lembra que Jesus fez uma comparação dizendo que eram 2 filhos e o pai chegou, você por favor vai lá fazer a colheita e tal na lavoura. Aí eu, sim senhor. Vazou e não foi. Mas disse sim senhor. Aí o segundo, o pai falou que hoje eu tinha um cinema com a minha namorada, na tarde assisti Tom e Jerry. Puxa Jesus. Ele pegou, nem o pessoal não sabe nem quem é Tom e Jerry mais, né? Adão e o vagabundo, aleluia. Então, senhor, ele foi lá, não, eu tenho que honrar. Ele não queria, disse que não ia, mas foi. Quem saiu justificado? Jesus perguntou. Você entende que Deus entende as nossas reações? E a gente vai lá e faz o que Ele quer. Porque a gente o ama, isso é a prova que a gente ama Ele. Entende? Eu falei para você, nem sempre que Deus tem a me mostrar é agradável. Eu falei isso. A gente pensa 10 vezes, coça a cabeça e tal, dorme, aí não dorme aquela noite que fica incomodado com aquilo que Deus está falando. Isso tudo acontece comigo e contigo. Aí a gente vai lá e faz. É isso aí que honra Ele, que agrada a Ele. Tem que chegar ao local chamado prática. Eu preciso, é uma mentalidade, olha só isso aí que interessante. Precisamos nos mover numa mentalidade, é isso aí. Tem que ser trocado na nossa vida. Mentalidade de sobrevivência, mentalidade controlada, deixa eu ver se é isso mesmo. Mentalidade controlada pela necessidade e a força do dinheiro. Essa aí é a mentalidade do velho homem. Eu estou fora. Eu fui resgatado. É isso aí que governa o mundo e o mundo está perdido. E aí eu preciso ir para essa mentalidade aí, ó, de ampla suficiência. Mentalidade de confiança na assistência por herança e na aliança que eu tenho com Deus. É isso aí. Essa é uma mentalidade que põe Deus sempre em primeiro lugar na prática. E o resto, pastor, o resto é acrescentado. Ele abre portas, Ele te abençoa sobremaneira financeiramente, faz promoções e situações de coisas que você nem imagina, te favorece. Essa é uma palavra maravilhosa. Ele chega com o favor dele sobre a tua vida. Não são 2 mentalidades. Uma é a mentalidade do reino, de ampla suficiência. Então não olhe para fora e permita que esse mundo marque essa imagem de decadência, de fracasso, de prejuízo. Que você é mais um na multidão. Você não é mais um na multidão. Não porque é melhor. Eu sempre boto esse detalhe, porque às vezes o pessoal ouve e acha que pastor é soberbo. Não estou falando sobre isso. Eu vou tomar posse de quem eu sou em Cristo Jesus. Eu não merecia nada disso, mas Ele morreu por mim para eu tomar posse. Eu vou tomar posse. Esse mundo é controlado pelo sistema do inferno pensar. Então Ele veio para matar, roubar e destruir. É o que está acontecendo. Eu não vou entrar nesse sistema, eu fui liberto dele. Eu sou uma nova criatura. Uau, gente, aqui está o segredo. E daqui a gente avança. Você está pegando? Veja, essa mentalidade é uma mentalidade do homem correndo atrás do prejuízo. A primeira, a mentalidade de sobrevivência.
É o homem correndo atrás do prejuízo. A segunda é uma mentalidade de colocar Deus em primeiro lugar. Mas é prática, gente, precisa ser prática. Então vou voltar. A primeira, a mentalidade de sobrevivência. Uma mentalidade de correr atrás do prejuízo. Eu estou fazendo de tudo, mas eu já fiz isso, aquilo, outro, já pedi ajuda, já não sei aonde, já pedi, e eu tentando ver se eu resolvo a minha vida e faço com que ela cresça, ela progrida. A mentalidade de ampla suficiência é a mentalidade do reino. É uma mentalidade de colocar Deus em primeiro lugar. Como estilo de vida, diga estilo de vida. Então a imagem da ampla suficiência de Deus em nós precisa ser maior do que a imagem de insuficiência ao nosso redor. O que você precisa? Lá em Cristo Jesus. De onde virá o socorro? O meu socorro vem da vizinha, sempre eu falo isso, né? Não, o teu socorro não vem da vizinha, vem do Senhor, o Rei da Glória. Fica firme até o final e você vai ver se não vai aparecer um anjo lá e te resolver a tua situação. É assim que funciona. Ok? Então não posso permitir que essa mentalidade de fora entre dentro de mim e governe a minha maneira de falar, pensar. Pastor Hélio, mas está tudo caro. Cara, eu estou vendo isso direto, está todo mundo dizendo caro. Não, está tudo caro. Aí centenas de milhares de carros na estrada. Só porque é uma mentalidade de dizer, já subiu o preço disso, subiu o preço daquilo. Você comeu até aqui, vai continuar comendo amanhã, no outro dia, vai botar combustível no teu carro na manhã, no outro dia e vai até o final. Davi já dizia, nunca vi o justo desamparado, nem a mendigar o pão. Eu tinha que pular na cadeira agora. Nós temos que corrigir muita coisa que sai do nosso lábio, porque está todo mundo falando isso. Já era o preço da gasolina. Tempo bom era aquele, amarrava o cachorro na linguiça, ele não comia, porque ele estava tão cheio. Eu quero te falar algo. Nosso Deus é um Deus de manifestações grandes. A primeira manifestação grande foi te trazer do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Rapidinho para provar isso, estou terminando. Quando acabou de falar Jesus, ele disse para Simão, porque ele viu que eles estavam lavando a rede, não pegaram nada. Leve o barco para mais fundo, cara. Lança tuas redes, você vai pescar de novo. E Pedro, mestre, havendo trabalhado toda a noite, a gente não apanhou, foi nada. Mas, sobre esta palavra, isso aqui chama-se prática. Isso aqui chama-se responder a Deus. Uma outra palavrinha que está difícil nos dias de hoje, que o pessoal está todo assim, obediência. Eu vou lançar as redes. Foi para lá. Pergunta se Pedro foi considerando aquilo que ele sabia que ia pegar. Não, ele foi considerando apenas o quê? O que Deus disse. O que Deus disse para você, o que Ele tem para te falar, é o que vale. Não? Fazendo isso, olha o detalhe da prática. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe. E as redes começaram a se romper, chamou um outro barco. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase o quê? Essa é a bênção de Deus. Eu sempre conto isso, porque eu imagino isso. Que essa foi uma pescaria tão abundante, que de repente eles já tinham dinheiro para 3, 4 meses, Sérgio. Não? Podia até fazer uma viagem com a família, e a Disney. Lidar com finanças ou qualquer outra área na vida do homem, em termos de direção, só existem 2 caminhos de mentalidade. A visão do reino, mentalidade. Ou a visão do mundo, mentalidade. Ambos os sistemas trazem resultados. O sistema, só para terminar. Segundo caminho, 2 caminhos de mentalidade. Primeiro, mentalidade da visão do reino. E o segundo, a mentalidade da visão do mundo. Todos os 2 trazem resultados, que são sementes. Alguém leu lá? Aquele que põe a semente, semeia na carne.
vai colher. Não tem jeito. O que o mundo vive hoje nada mais é do que uma colheita de carnalidade, de destruição de cima a baixo. Ao contrário, vamos trocar o sistema, nós já mudamos, mas é óbvio que tudo isso nós precisamos aprender. Amém, igreja? Então, volto a repetir, pegue isso, assista de novo, entenda o que Deus está querendo trazer para a gente. As coisas do lado de fora mudam, olhem para cá, rapidinho, pessoal de casa. As coisas do lado de fora mudam quando primeiro muda aqui dentro. Mudou aqui dentro, vai mudar do lado de fora. Alguém está pegando isso? Tem que mudar aqui dentro. Então olha só, a minha vitória nasce de onde? Daqui de dentro. A minha vitória vem de dentro para fora. Ela se manifesta de dentro para fora. Daí essa visão é quebrada, porque a gente pensa que, Jesus faz isso, eu quero resultado para ser estabelecido lá fora, mas eu não estou considerando que ela sai de dentro para fora. Eu não estou considerando, eu estou querendo resultados lá fora, mas aqui dentro eu não mudei. Não funciona. Amém.